a nossa influência familiar é sempre mais forte do que a influência na escola. Sou Viviana. Eu queria perguntar, na verdade, aproveitando que nós estamos em família, eu vou me expor um pouquinho, mas na confiança de que estamos todos com o mesmo objetivo, né? Uhum. Eu tenho 3 filhos, não tenho mais porque eu tive um CA de mama e precisei tirar os ovários, então sou muito grata pela família que Deus me deu e é nisso que eu estou trabalhando e construindo, Claro. tá? Me casei com 23 anos, com 3 meses de casada eu estava grávida, então eu tenho uma filha já de 15, né? Eu tenho 39 agora. Naquela época, eu não tinha, enfim, ainda estou engatinhando, mas eu não tinha muito conhecimento sobre educação, sobre virtudes, é algo que eu estou descobrindo agora. E me dói um pouquinho não ter descoberto isso antes. Sim. E o que está acontecendo? 2 filhos mais novos, eu mudei de escola, coloquei numa escola do Grupo Solar, né, para ficar mais tranquila lá em São Paulo. Sou de São Paulo, estou no Catamarã, lá em São Paulo. Qual a idade deles? 9, o Davi, e 7, a Sara. A Sofia, de 15, é uma situação um pouquinho mais delicada, porque entrou no ensino médio agora e ela estava pós-pandemia numa situação muito delicada emocionalmente, até porque a falta de trabalho das virtudes não fortaleceu a alma dela. Então a impressão que eu tenho é de uma juventude que não é só ela, mas é sintoma assim do país todo, que qualquer coisinha eles desmontam, né? Eles não suportam. E aí ela começou, né, assim, me expondo, mas na confiança de novo. Ela começou com algumas questões emocionais de machucar o braço, enfim, que a gente já está tratando. E eu tive que ter um pouco mais de cuidado da mudança dela de escola, né? Porque ela tem uma frase que eu não vou me cristalizar nisso, mas eu tenho que ouvir com cuidado, que é: se eu mudar de escola agora, eu morro. E eu sei que não morre, mas eu tenho que ter cuidado, né? Preciso acolher. A questão é, o que a gente está vendo nas escolas, e todas vocês sabem, você fala com muita propriedade, é uma desconstrução do que a gente luta muito para tentar construir. Sim. Então, eu estou num momento agora, rezando bastante para agir na tranquilidade, não no desespero, né, para que o Espírito Santo, de fato, conduza tudo isso. O meu desejo de mãe é arrancá-la de lá e colocar na nova escola, junto com os irmãos. Mas o que eu estou questionando é, será que com essa idade a gente tem que escutar um pouco mais, porque eles já estão com um pouco mais de autonomia, com um pouco mais de liberdade, mas eu não quero ser negligente, né, de uma coisa que vai me ser cobrada. Sim. E eu não quero me paralisar pelo medo. Então, eu não mudo com medo dela quebrar, de eu ter algum problema grande emocionalmente, né? Mas pensando que a graça de Deus pode suportar tudo isso. Sim. Então, se você puder falar um pouquinho, te agradeço. Tá. Primeira pergunta, o que o pai acha? Tá super unido comigo, tem o mesmo desejo, a gente participa da igreja há muito tempo, apesar de ter tido essa falha estratégica, né, na educação deles. Mas, por nós, o nosso coração, mudamos. Sim. Né? É só o cuidado de ela aguenta. Sim. Então, porque eu perguntei, porque a primeira coisa é isso, qualquer decisão que a gente for tomar educativa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no pai da criança, que é o nosso marido, que tem que estar unido, né, com a gente, porque eles, em geral, acabam suportando um pouco as nossas decisões, né? Então, claro que se eles têm uma visão um pouco diferente da nossa, vai ficar mais difícil, né, a nossa decisão, e é importante respeitar a decisão do pai também, né, do marido, e é importante que a gente tente conversar, e isso que você falou, que é muito verdade, né? Nem sempre, às vezes eu falo, então tem que tirar das telas, ou tem que fazer isso e tal. Claro que ali eu não estou conseguindo falar uma a uma e falar na situação particular de cada uma de vocês. Por isso, quem assistiu o curso do Nascimento à Puberdade, eu falo isso logo no início, olha, vocês têm que olhar isso e olhar para a vida de vocês, né? Para a realidade de vocês, para o marido de vocês, para os filhos de vocês, e conseguir vocês livremente, a partir de tomado posse do conhecimento, decidir o que é melhor. E a gente tem que ter, às vezes, um pouco de calma e paciência, né? Vou dar um exemplo. Esses dias, uma seguidora me mandou uma pergunta de que ela tirou o telefone da filha dela, tirou um pouco na raiva, sabe? A criança fez uma coisa errada, ela falou, vai ficar sem o telefone.
E o pai e a filha ficaram contra ela, os dois, né? E aí ela falou: o que eu faço? Eu falei: você volta com o telefone. Porque a situação estava totalmente insustentável. Os dois estavam sem falar com a mãe. Ela não ia conseguir tomar nenhuma atitude naquela tempestade. Ela precisava acalmar a tempestade. Então, imagina, às vezes falar: como assim, Samia? Volta com o telefone? Né? Mas quem é você falando um negócio desse? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, parar, rezar, pensar, né? E ver aos poucos. Às vezes, ontem mesmo eu contava de quando o meu primeiro filho nasceu e eu estava tentando colocá-lo para dormir e tentando aplicar todos os métodos de sono possíveis. E estava dando tudo errado. E aí eu falei: eu preciso dar 2 passos atrás. Ele vai sim fazer associação de sono até que eu consiga colocar um hábito de sono. Depois que o hábito estiver formado, daí eu tiro essa outra coisa, sabe? Então, um pouco essa sabedoria que a gente tem que ter, isso que eu estou querendo dizer, né? É claro que a gente, quando educa uma criança muito pequena, a gente tem total autonomia em relação às crianças, né? Embora algumas pessoas não acreditem nisso e queiram que as crianças tomem as suas próprias decisões, a gente tem muito mais força e eles nos obedecem, né? No sentido de que nós estamos ali autoridade. A partir dos 12 anos, isso já não funciona mais tão assim, né? Ele já tem uns desejos próprios, a vontade própria já formada ou mal formada, e a gente precisa se ajustar àquilo, né? Então, eu imagino, não sei, como é que está essa questão da ansiedade, né? Se tem, eu imagino que ela não tenha muita frequência às telas, como é que está tudo isso. E uma das coisas que acontece, não que ela não tenha o sintoma de ansiedade, às vezes ela tem ansiedade de fato, mas às vezes, por muitas crianças estarem se cortando, se batendo, se machucando, às vezes isso parece como um desejo mimético, assim, né? De fazer o mesmo, não tendo os mesmos sintomas na mesma intensidade. Então, de fato, acontece, a gente precisa conseguir conversar, né? Uma criança de 15 anos, obviamente, consegue desenvolver virtudes, né? Vai ser diferente do desenvolvimento do hábito de uma criança pequena, sem dúvida. Por quê? Não é que você não desenvolveu hábitos anteriores, você desenvolveu mau hábito. Então, é necessário você ajustar o prumo. Só que com uma criança mais velha, você precisa um pouco mais... Na verdade, todo o processo educativo exige uma liberdade interior, que é necessário que a criança vá com você. Só que uma criança pequenininha, você faz isso mais facilmente, né? Porque ela confia mais em você. Minha mãe e meu pai são tudo que eu tenho na vida, né? Depois, com 15 anos, já não acontece mais tanto assim. A gente já não é aquele pai, aquela mãe que eles imaginavam, né? Os nossos defeitos já ficam um pouco mais patentes e eles já começam a questionar e é muito natural que isso aconteça. O sentido de injustiça parece ser muito forte, né? Então, é isso. Eu acho que tem que ir com calma, às vezes conversando. Olha, minha filha, a gente já decidiu que o melhor é a gente tirar você de escola. E já vai preparando. Olha, no que vem, você não estará mais nessa escola. Mas a gente resolveu te dar um tempo. Te dar um tempo para que você consiga passar por isso mais tranquilamente e vai confiando de que... Aí você fala: mas o meu desejo é tirar ela de lá, né? Tirar ela de lá porque eu estou vendo que parece que está fazendo mais mal do que bem. Mas vai, confia. Isso que você disse, já que você já falou, confia no Espírito Santo, sabe? Pede para que Deus proteja e que cuide. E tem uma coisa muito clara na sua cabeça. A nossa influência familiar é sempre mais forte do que a influência na escola. Uma criança adolescente é mais difícil a gente ver. Parece que as influências externas estão ganhando de 1000-0, né? Só que eu falo essa frase no final do livro de sexualidade, né? A gente vai colocando umas pedrinhas que depois eles vão saber qual é o caminho, sabe? A história de João e Maria vai colocando as pedrinhas que vão iluminar e elas vão estar ali, ela vai saber o caminho de volta, né? Então, é muito comum que as crianças com adolescentes se revoltem, se irritem e tal, e falem: acho que está tudo errado, que a gente fez tudo errado. Não sei vocês, eu passei por isso também. Nossa, achava que minha mãe tinha feito tudo errado, que era tudo horrível, que não sei o que lá. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo ver que não é bem assim.
eu entendo a sua preocupação de mãe, porque é óbvio, quando o nosso filho está indo para um caminho que você não gosta muito, que você sabe que não é bom, você fica de todo jeito tentando tirá-lo dali. É claro, normal, né? Mas é isso, você precisa contar, colocar aos poucos bons hábitos, dar novas. Fazer estratégias no sentido de dar outras possibilidades, entende? Enfim, uma possibilidade é você conseguir, vocês terem em família algo que vocês façam juntos, do tipo um acampamento no final de semana, que você consegue tirar das festas, não porque você não vai, mas que a gente tem uma coisa para a gente fazer em família. E aí, você não é que você vai dizer não, mas ao mesmo tempo, porque você tem uma outra possibilidade, e aí consegue aproximá-la um pouco mais de vocês, né? Ou então lerem juntas, lerem um livro juntas, sabe? Algo que vocês possam fazer juntas. Porque é muito ruim a gente falar, não pode assistir telas, não pode sair e ir na festa do amigo, não pode. Não sei. E a gente não dá nada para que substitua, né? E ela precisa sentir que a presença de estar com os pais, com os irmãos, é algo muito gostoso e prazeroso e que traz muita coisa boa para ela, né? Mas volto a dizer aquilo que eu disse no início. Para isso, a gente precisa estar ali. A gente precisa gastar o nosso tempo, estar ali, né? Junto e conversando. E muitas vezes se abrir, sabe? Se abrir mesmo. Olha, minha filha, eu realmente estou preocupada. Eu estou tentando aqui ver como é a melhor maneira de fazer. Porque às vezes essa abertura permite que ela também fale com você, né? Lá em casa acontece bastante isso. Dos meninos, volta e meia, eles falam, mãe, posso conversar um pouco com a senhora? Eu falo, pode. E daí, deixa todos os outros e eu converso com cada um. E eles falam, mãe, é porque está acontecendo isso e isso, nananã e tal. Ou às vezes é algum problema entre os irmãos. Já aconteceu. Mãe, olha, eu não estou conseguindo me dar muito bem com meu irmão, a gente está brigando toda hora, como é que eu posso fazer e tal? E às vezes eu não tenho uma resposta na hora. Às vezes eu falo, não sei. Já aconteceu isso. Eu não sei, eu vou pensar. E aí eu falo para você depois. E já demorei para pensar, porque eu pensei com Deus, pensei comigo mesma, conversei com o Ítalo e vi qual era a melhor forma. E ele, e aí, mãe, já tem uma resposta? Eu falei, ainda não tenho. E daí, quando eu tive, eu fui lá e falei, tenho. Agora eu já sei. O que você acha dessa estratégia? Pode ser. E daí ele foi, colocou em prática e deu certo. Entende? Então, isso aumenta a confiança, né? Um pouco que eles têm na gente de voltar uma e outra vez para poder contar as coisas a nós, que a gente vai estar ali para ajudar, né? Gostou desse vídeo? Ele faz parte de uma das aulas que temos na comunidade Samia Marcili. Se quiser ter acesso ao conteúdo, clica no link da descrição.